Esta é a edição de notícias de última hora. Sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Começamos em Jerusalém. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve reunido com o presidente argentino Javier Milei em seu gabinete na capital israelense. Os dois devem fazer declarações em breve. Se isso acontecer, transmitiremos ao vivo para você. Então, continue conosco. Eles vão assinar acordos bilaterais sobre viagens aéreas, segurança e inteligência artificial. E espera-se que anunciem o início dos acordos de Isaac, a iniciativa dos líderes argentinos para fortalecer os laços de Israel com a América Latina. O nome, claro, é uma referência aos Acordos de Abraão de 2020 entre Israel e países árabes, uma iniciativa do presidente Donald Trump em seu primeiro mandato. Para comentar, Yaki Dayan, ex-cônsul israelense em Los Angeles, e nosso correspondente sênior, Owen Altman, estão no estúdio. Obrigada, senhores. Que maravilha começar a nossa cobertura com algo positivo. Parece que algo interessante pode ser anunciado em breve entre o presidente da Argentina e o primeiro-ministro de Israel, em um momento interessante para Israel. Owen, vou começar com você. Explique a relevância da reunião entre esses dois aliados neste momento. Antes de tudo, Benita, por mais importante que seja uma reunião com o primeiro-ministro israelense, isso é só a entrada. Javier Milei, na noite de terça-feira, em cerca de 48 horas aqui em Israel, acenderá uma tocha na cerimônia do Dia da Independência de Israel. É uma grande honra. 12 tochas são acesas em uma cerimônia tradicional israelense assistida por grande parte do país. E ter um chefe de Estado estrangeiro sendo uma das pessoas a acender uma tocha só mostra o quanto há de afeição em Israel por Milei. E claro, o mesmo vale ao contrário. Vimos Milei ontem à noite no Muro das Lamentações em Jerusalém. Esse é alguém que abraçou o judaísmo à sua maneira e abraçou Israel. E, mais uma vez, só um símbolo na América Latina. E, enquanto falamos sobre os acordos de Isaac, vemos como um país pode mudar drasticamente quando um lado do espectro político vence, mesmo que por uma pequena margem, uma eleição contra o outro lado. Em países onde a sociedade é a mesma, onde o povo é o mesmo, a política em relação a Israel pode mudar de uma hora para outra. E foi isso que vimos na Argentina, de uma forma positiva. Em outros países, por enquanto, de forma negativa. Mas é algo para os israelenses comemorarem após 2 anos e meio de guerra intermitente que vai e volta. E pelo menos talvez um intervalo nas guerras com o Irã. Ter um chefe de Estado de um país tão importante quanto a Argentina, vindo aqui com tanto carinho por Israel e pelo Estado judeu, pronto para acender a tocha no dia da independência, realmente é um momento especial. Realmente um momento especial. Enquanto você fala, vemos imagens de Javier Milei no Muro das Lamentações. Um momento simbólico e importante. Você pode ver isso na sua tela agora. E claro, Yaki, só de ver um presidente abraçando, acolhendo o primeiro-ministro de Israel nesse momento tão crucial para a nação, qual é a sua percepção do que está acontecendo agora? Então, como você disse corretamente, Benita, os acordos de Abraão que Trump iniciou em seu primeiro mandato estão diretamente correlacionados ao que está acontecendo agora nos acordos de Isaac. Porque é a mudança que os Estados Unidos fizeram na forma, ou estão fazendo, no hemisfério ocidental, que está impactando Israel diretamente. Sabemos que a doutrina Monroe que Trump iniciou no hemisfério ocidental, mudando todo o espectro, todo o mapa político no hemisfério ocidental, está afetando diretamente Israel, por causa do efeito positivo que isso tem em relação a isso. As relações entre os Estados Unidos e os diferentes países do hemisfério ocidental estão impactando Israel e os países que estão se juntando. Os Estados Unidos, assim como a Argentina, definitivamente são um dos países líderes, mas vemos isso em toda parte, do Chile a Honduras, a Venezuela, a tantos outros países. Israel pode aproveitar a mudança atual no hemisfério ocidental. E é por isso que, quando vemos o isolamento de Israel em relação à Europa agora, esse é um espaço em que Israel pode aproveitar e fortalecer as boas relações entre Israel e os países latino-americanos. E vemos cada vez mais países latino-americanos se aproximando de Israel, até mesmo abrindo embaixadas em Jerusalém.
Então, esse é um impacto muito positivo. Certamente, uma iniciativa muito positiva mesmo. Quando os líderes fizerem seus pronunciamentos, transmitiremos ao vivo de Jerusalém e mostraremos tudo a vocês. Fiquem ligados e continuem conosco. Temos muito mais para discutir enquanto passamos para outro acontecimento. Grande parte do foco nas últimas semanas tem sido, obviamente, na guerra de Israel contra o Irã e o Hezbollah. Hoje, vários parentes dos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro e famílias daqueles assassinados naquele dia fatídico se reuniram com milhares de israelenses para exigir. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou as consequências pelas falhas em prevenir o ataque terrorista do Hamas. Confira mais na reportagem de Emily Francis. O fim de semana entre a comemoração do Yom HaShoah e os Dias da Memória e da Independência de Israel foi marcado por uma cena familiar. 6 meses após o retorno dos últimos reféns vivos em Gaza, milhares de pessoas se reuniram novamente no centro de Tel Aviv para protestar e lembrar. Tantas pessoas que sofreram com o que aconteceu em 7 de outubro dizem chega. Eles querem que a gente esqueça o que aconteceu. Nós nunca vamos esquecer e nunca vamos permitir que o 7 de outubro seja perdoado. Familiares das pessoas mortas e sequestradas estão pedindo uma investigação oficial do Estado sobre as falhas em prevenir o massacre de 7 de outubro e para responsabilizar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Que essa memória não seja reescrita e cooptada pelo governo. E que a exigência de responsabilização, prestação de contas e resposta pelas falhas, as falhas manifestas em nos proteger, seja atendida. A cerimônia de ontem à noite no Centro Cultural, na Praça Habima, foi intitulada O Dia do Esquecimento, para garantir que aqueles que se foram não tenham morrido em vão. Benjamin Netanyahu cumpre seu papel. Vamos exigir o que este país nos deve, que é a verdade e uma nova liderança que nos leve a um lugar melhor. E que seus legados continuem vivos. Para isso, este governo tem que sair. Precisamos de pessoas com uma nova liderança, com uma visão que fale de paz, convivência e um futuro digno, que valorize e priorize a vida, a justiça e a verdade. E para traçar um futuro que seja digno das vidas da minha irmã, do meu cunhado e dos filhos deles que ficaram órfãos. Nunca mais. Yaki Dayan, quando pensamos na dor que as famílias daqueles que perderam entes queridos em 7 de outubro ainda estão enfrentando agora. E como dissemos antes, o foco tem sido na guerra atual contra o Irã e contra o Hezbollah. A memória é tão importante neste momento. Homenagear as vítimas é tão importante agora. E essas famílias ainda estão exigindo uma investigação oficial completa. Elas querem respostas. Com certeza, Benita. Não se trata apenas da memória. Não é só sobre a perda e o respeito às vítimas e tudo isso, mas também sobre aprender as lições da falha de 7 de outubro. É por isso que Israel precisa de uma comissão oficial de inquérito, porque precisamos aprender onde falhamos para que este fracasso não aconteça novamente no futuro. Então, sabe, tentar enquadrar isso como uma investigação política ou algo assim não é o caso, porque ainda estamos lutando. Isso não está certo. Não é só questão de respeitar famílias e vítimas. É sobre aprender com o que fizemos de errado. E erramos muito no dia 7 de outubro. E garantir que isso nunca aconteça novamente. E eu acho que a única ferramenta para isso seria uma comissão oficial de inquérito. Caso contrário, sabe, podemos repetir esse erro de novo e de novo. Não devemos temer uma comissão oficial de inquérito. Espero que não demore, pois fica mais difícil com o tempo. Espero que façam esta comissão oficial de inquérito o quanto antes. Mas, sendo realista, isso não vai acontecer antes das próximas eleições em Israel, que provavelmente serão em outubro. Então, só depois disso, talvez vejamos uma comissão oficial de inquérito. E Owen, claro, trata-se de responsabilidade. E o povo israelense quer que alguém seja responsabilizado aqui.
Certo, mas a questão é, quem é essa pessoa, Benita? Porque no fim das contas, independentemente dos méritos, e Yak acho que explicou os méritos de forma bastante eloquente, isso é uma questão política. Só para lembrar, Israel tem tradição em comissões estatais de inquérito, geralmente lideradas por juízes aposentados da Suprema Corte e com amplos poderes, inclusive de coerção. Por exemplo, uma comissão de inquérito proibiu Ariel Sharon de ser ministro da Defesa, independentemente da configuração política ou do resultado das eleições. Ele voltou como primeiro-ministro, com um perfil político diferente, mas isso mostra que essas comissões muitas vezes têm força. Netanyahu e vários membros do governo se opuseram a esse tipo de investigação. A oposição diz que, para se protegerem e protegerem sua própria responsabilidade de uma comissão que teria essa independência, a resposta de Netanyahu é que a comissão acabaria sendo liderada por um sistema jurídico que é tendencioso contra a direita política. E esse é o argumento, Benita. Na superfície, esse protesto é sobre o dia 7 de outubro e o legado do dia 7 de outubro. Mas, se você olhar um pouco abaixo da superfície, tudo isso é sobre o dia 6 de outubro. Isso é sobre a luta pelo futuro do sistema jurídico de Israel. E se você olhar com uma lente muito mais ampla, mídia, universidades e outras instituições, era disso que estávamos falando ao longo de 2023. Esse é o mesmo assunto, só que com uma nova roupagem. Netanyahu vai apresentar isso durante a campanha eleitoral. Por isso, na minha opinião, essa campanha não será sobre segurança. Essa campanha eleitoral abordará temas antigos, ainda relevantes, pois são eles que realmente mobilizam o público. Novamente, o futuro do sistema jurídico de Israel e seu papel na sociedade em oposição aos políticos, além de uma rede mais ampla, mídia, universidade e demais setores. A direita política dirá que esse protesto representou isso, e talvez até a esquerda veja como luta pela democracia liberal no modelo húngaro. Então, em Israel, isso faz parte de um mundo pós-7 de outubro, mas de muitas maneiras o país ainda vive em um mundo pré-7 de outubro. Existe outra data, Owen, em outubro, que será muito significativa este ano, pois até o fim de outubro as eleições devem ter ocorrido. Certamente, pelo que você está dizendo, Benjamin Netanyahu gostaria de convocar eleições antecipadas, porque outubro vai ser um mês muito difícil. Quando as pessoas forem votar, se elas acabaram de realizar comemorações, mais uma vez, pelo 7 de outubro, certamente o primeiro-ministro ficaria preocupado com esse tipo de simbolismo, peso e reflexão enquanto elas depositam seu voto. Ótima pergunta, Benita. Esse tem sido o pensamento em Israel há muito tempo. Talvez Benjamin Netanyahu também chegue a essa conclusão. Existe um problema logístico relacionado aos feriados judaicos e ao calendário em setembro e outubro, que pode ser difícil em algumas datas realizar as eleições. Houve discussões sobre fazer isso em 1º de setembro, conhecido como o início das aulas para crianças israelenses. Então, o ano letivo pode começar no próprio dia 2 de setembro, e isso colocaria as eleições antes dos feriados judaicos. Netanyahu vai precisar tomar essa decisão rapidamente. O parlamento israelense está atualmente em recesso, mas quando voltar para realmente dar início ao processo para uma data em 1º de setembro, Netanyahu vai precisar agir rápido. Alguns também acham, Benita, que Netanyahu, apesar do que você falou e de outros fatores, está avaliando custos e benefícios. Talvez ele queira mais 2 meses para tentar resolver a segurança à sua maneira e alcançar um grande resultado diplomático, algo que não conseguiu desde 7 de outubro. Qual sua opinião sobre isso, Yak? Então, como Owen afirmou corretamente, quero dizer, isso é um problema logístico, porque você não pode ter eleições durante as férias de verão. É muito problemático, definitivamente, em julho, agosto. Então, os únicos meses em que pode acontecer são setembro ou outubro. E por causa de todos os feriados em setembro, você só tem 2 datas em setembro, ou 1º de setembro ou 8 de setembro. E então, em outubro, muito provavelmente, a última data é 27 de outubro. E você não quer ter o número 7, porque todas as pessoas vão apagar o número 2. E em vez de 27 de outubro, vai virar 7 de outubro. Então as pessoas vão apagar isso. Então você não tem muitas datas. Netanyahu vai ter que lidar com isso. Eu não acho que até outubro ele vai conseguir alcançar grandes conquistas políticas ou diplomáticas, porque muitos dos países, mesmo que estejam pensando em expandir os acordos de Abraão, não vão dar esse crédito a Netanyahu.
Eles esperariam até depois das eleições. Então, novamente, é uma decisão logística sobre quando realizar essa eleição, seja em setembro ou outubro. E você está certo, é um ponto muito interessante, Iac, que os governos árabes não necessariamente vão querer entrar nos acordos de Abraão, expandir os acordos de Abraão durante o período eleitoral. Se Netanyahu estiver insatisfeito ou incerto com o resultado da guerra contra o Irã, ele pode ganhar tempo para afastar esse resultado do período eleitoral. Espero que todos fiquemos satisfeitos com a guerra contra o Irã. Bem, Isso me leva à próxima pergunta. Como a situação atual com o Irã, com o Hezbollah, pode influenciar os desdobramentos quando as eleições realmente acontecerem? Não parece haver uma verdadeira mudança de regime no Irã, de acordo com a definição dos israelenses no início desse processo. O que isso significa para as eleições quando as pessoas forem votar? Alguns pontos, Benita. Primeiro, do ponto de vista de Israel, o resultado atual é ambíguo. Esse resultado dá a Benjamin Netanyahu e seus opositores argumentos. Ele os apresentou ao público, enquanto eles destacam que os objetivos maximalistas da guerra, definidos inicialmente, não foram alcançados. O resultado é ambíguo e permite que cada lado apresente seus argumentos aos apoiadores. E, em parte, por essa razão, eu acho que, pelo menos como as coisas estão hoje, e as coisas podem mudar, não acho que isso faça uma diferença real na campanha eleitoral. No geral, questões de segurança, seja na frente iraniana ou em outras como Líbano e Gaza, que esquecemos, mas certamente podem desempenhar um papel, e até mesmo a Cisjordânia ou Judéia e Samaria, são um fator imprevisível. E se houver grandes eventos de segurança nas semanas que antecedem uma eleição, então com certeza isso pode estar em destaque na mente dos eleitores e fazer uma diferença real. Fora isso, voltando ao que eu estava dizendo antes, no fim das contas, por mais que falemos sobre segurança, essas não são questões que realmente mobilizam e galvanizam o público israelense. Porque, em geral, grande parte do público israelense concorda tanto com os objetivos quanto, em boa parte, com os meios dessas questões. Questões que mobilizam e dividem as pessoas são as de 6 de outubro. E por esse motivo, na minha opinião, se você me perguntar, essas serão as questões que realmente estarão no centro da campanha eleitoral. A exceção é o alistamento dos estudantes ultra-ortodoxos das yeshivás, tema polêmico para a direita israelense. Se a oposição for esperta, focará nisso na campanha. eu discordo, Owen. Acho que os resultados na guerra com o Irã vão influenciar muito, o que vai determinar bastante as eleições. E ainda é cedo demais para determinar os resultados agora. Mas até as eleições saberemos exatamente quais são os resultados. Então é exatamente isso que vai acontecer agora entre Trump e os iranianos. E o que eu diria agora é que Israel teve grandes conquistas militares durante essa campanha militar. Grandes conquistas. Mas ainda seria muito difícil traduzir isso em capital político, porque não são evidentes. Você não viu a grande destruição que a campanha de guerra, a campanha conjunta entre Israel e os Estados Unidos causou aos iranianos? Mas se houver uma mudança de regime, Tilokto, com a ajuda de Deus, ou se houver um grande acordo retirando o urânio do Irã, então Netanyahu pode chegar ao povo e dizer: vocês se lembram de 7 de outubro? Vejam a grande mudança. Aquele que queria nos estrangular, aquele que queria destruir Israel, agora está destruído. E isso traria muitos votos para ele. Então agora, ele ainda não pode explorar isso e ganhar capital político. Mas até as eleições, nós definitivamente saberemos os resultados. E isso teria um grande impacto nas próprias eleições. Fiquem conosco, senhores, porque falando sobre as preocupações com a segurança, que claramente estão na mente de todos os israelenses, o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah está oficialmente em vigor. Mas no sul do Líbano, a violência e as atividades militares não pararam. Com baixas das FDI, a ação contra comandantes do Hezbollah e a morte de outro soldado fardado pelo Hezbollah. Mais detalhes nesta reportagem da I24 News. Cessar fogo no papel, mas outra realidade no sul do Líbano. Desde que a trégua entre Israel e Hezbollah começou, vários incidentes mortais já levantaram dúvidas sobre a real estabilidade do cessar-fogo.
O exército israelense afirma que 2 soldados morreram em incidentes separados após o cessar-fogo, ambos devido a dispositivos explosivos improvisados plantados pelo Hezbollah em cidades do sul do Líbano. Segundo Israel, não foram casos isolados, e sim parte de uma ameaça constante na fronteira. Ao mesmo tempo, Israel continuou com suas próprias atividades militares. Há relatos de bombardeios de artilharia e ataques realizados até mesmo horas após o início do cessar-fogo, com Israel afirmando que está agindo contra ameaças imediatas no local. Autoridades de segurança israelenses anunciaram a morte do comandante do Hezbollah em Bint Jbeil, Ali Rida Abbas, após ataque na sexta-feira contra membros do Hezbollah que, segundo eles, violaram os termos do cessar-fogo. As tensões também envolveram as forças internacionais. Um soldado francês da Unifil morreu no sul do Líbano em incidente que a presidência francesa atribuiu a ataque do Hezbollah em Der Kifra, confirmando informações da inteligência israelense. Hezbollah nega qualquer responsabilidade. Enquanto isso, civis começam a retornar para suas casas no sul, mas com a violência contínua, o clima no local está longe de ser tranquilo. O ponto principal é que não se trata de um cessar-fogo limpo, mas sim de uma pausa frágil, com ambos os lados ainda atuando. Ainda testando os limites e com o risco de escalada muito presente. Se você está chegando agora, estamos aguardando para ouvir declarações ao vivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do presidente da Argentina, Javier Milei, diretamente de Jerusalém, em breve. Se e quando isso acontecer, vamos transmitir ao vivo da capital israelense. Mas, por enquanto, ainda no estúdio, Yaki Dayan e Owen Altman. Yaki, quero falar com você sobre o cessar-fogo na frente norte e sua avaliação de como isso está ligado, se é que está, ao cessar-fogo muito frágil entre os Estados Unidos e o Irã. Como você vê a ligação entre essas questões? E quais são suas preocupações neste momento? Então está definitivamente conectado, sem dúvida. Quero dizer, e precisamos entender antes de tudo que, embora Trump seja, eu diria, um dos presidentes mais, se não o mais favorável que Israel já teve, nem sempre nossos interesses coincidem. E no caso do Líbano, eu acho que nós... Vou te interromper. Transmitimos ao vivo para Jerusalém. Como você faz assim? Sim. Obrigado. Obrigada. Bem-vindos a todos. Sua Excelência, Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Presidente da Argentina, Javier Milei, e todos nossos ilustres convidados de hoje. Nós nos reunimos para assinalar um marco importante entre nossas duas nações, definido pela profunda amizade entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Milei, e pela crescente parceria entre Israel e a Argentina. É uma honra receber o presidente Milei em sua terceira visita a Israel como presidente, refletindo a força e importância dessa relação. Essa parceria se baseia em princípios comuns, compromisso com a verdade, liberdade e oposição ao terror e à injustiça. Ela continua se aprofundando, criando novas oportunidades que fortalecem nossa cooperação em inovação, economia, tecnologia, segurança e turismo, reforçando a forte conexão entre Jerusalém e Buenos Aires. O presidente Milei é um verdadeiro e genuíno amigo do Estado de Israel e do povo judeu. Ele demonstrou clareza moral e coragem através de sua liderança, dando um exemplo poderoso no cenário global. Hoje, temos o prazer de avançar ainda mais nessa relação com acordos entre Israel e a Argentina, que vão aprofundar os laços entre nossas duas nações. Tenho o prazer de anunciar o lançamento de um voo direto entre Israel e Argentina, operado pela El Al. Este é um passo significativo e empolgante que vai aproximar ainda mais nossos países, fortalecer o turismo e aprofundar os laços comerciais e culturais entre nossas nações. O primeiro-ministro Netanyahu comentará agora no púlpito. Esta é a terceira visita de meu amigo Javier em Jerusalém. Mas ele não é apenas um amigo pessoal e alguém que eu admiro profundamente.
é um grande líder econômico e um grande líder mundial. Também é algo de significado especial, porque esta é a primeira vez na história de Israel, em 78 anos, que concedemos uma homenagem a um líder estrangeiro, com a honra de acender uma tocha no nosso Dia da Independência. Isso nunca aconteceu antes e é correto e justo que aconteça agora com Javier Milei. Parabéns. Sob sua liderança, a Argentina falou com clareza moral. Isso é uma base da liderança. A política sempre exige concessões. Mas se você só faz concessões, ou se você faz concessões na maior parte do tempo e não defende aquilo que acredita ser certo, a convicção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que vai nos fazer avançar e do que vai nos fazer retroceder, se você não defende aquilo em que acredita, por que estar na política? É chato e também não é muito agradável. Isso exige fibra moral. E Javier Milei tem força enorme clareza moral. E eu diria que clareza moral não vale nada sem outra qualidade humana, que é a coragem. E o presidente Milei tem ambas em abundância. E ele demonstrou isso ao apoiar Israel, ao apoiar o povo judeu, ao se posicionar contra as difamações antissemitas, ao estar ao nosso lado na hora da necessidade, ao se posicionar quando lutamos a batalha da civilização contra a barbárie. Ele tem sido tão claro, tão firme, tão direto, tão inabalável. Eu te saúdo, meu amigo. Acho que o mundo livre deveria te saudar. A liberdade deveria te saudar. Pessoas livres também. Estamos em um momento de grande desafio e grandes consequências. Temos estado engajados com os Estados Unidos em uma batalha contra a grande tirania do Irã, que aterroriza o mundo, que busca a nossa destruição e tenta derrubar os Estados Unidos, tenta derrubar a civilização ocidental como a conhecemos. Nós conquistamos coisas enormes. Ainda não acabou. E a qualquer momento podem surgir novos desdobramentos. Javier Milei tem essa qualidade. Toda vez que ele visita Israel, é logo antes de algo muito grande acontecer. Eu não sei. Não, eu não contei para ele da última vez. Eu te dou minha palavra. E eu não sei o que posso dizer para ele agora, porque quem sabe o que amanhã ou depois de amanhã vai trazer. Mas eu estou confiante de que, com nossa clareza moral e nossa grande parceria com os Estados Unidos, vamos alcançar nossos objetivos e trazer mais luz, mais esperança para os povos livres do mundo. Eu tenho que dizer que também estamos fazendo outra coisa e estamos abrindo voos diretos. Agora isso, você sabe, aproximou nossos povos. Agora os aproximamos ainda mais. Não estamos encurtando a distância entre Buenos Aires e Jerusalém, mas estamos encurtando o tempo de viagem. Então, estamos encurtando o tempo de viagem, mas tornando o nosso povo muito mais forte. E eu acho que nós simplesmente não temos parceiros melhores no mundo do que os Estados Unidos da América e a grande democracia da Argentina. E você a tornou ainda maior. Você está tirando o país de décadas de estagnação. E você está elevando o país. E o mundo inteiro fala sobre o que você fez na Argentina. Eu te desejo o melhor. Eu sei que nossa aliança está agora diante do melhor. Então, obrigado, Javier, por tudo que você fez. Saiba que agora, você, sendo um Lubavitcher, faz parte da Mishpochá, parte da nossa família, no sentido mais profundo da palavra. Obrigado, meu amigo. Bem-vindo a Jerusalém. Você e seu ministro... Obrigada, primeiro-ministro Netanyahu. Agora convido ao palco o ministro das Relações Exteriores, senhor Guidon Sar, para falar. Ainda não? Tudo bem. Desculpe. Quero conversar. Quero falar sobre os picos. Obrigado.
Me desculpe. Presidente Milei, primeiro-ministro Netanyahu, ministros, embaixadores. Queremos agradecer a você, presidente Milei, por sua liderança e por o novo espírito que você trouxe, não só para o seu país, mas também para a luta dos que acreditam nos valores do mundo livre em todo o mundo e na América Latina. Estamos testemunhando avanços incríveis em nossas relações bilaterais. Incríveis. E hoje estamos celebrando duas grandes conquistas. E primeiro quero agradecer a dois dos meus colegas, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich e a ministra dos Transportes Miri Regev, pela ajuda deles. Poucos dias depois que assumi o cargo, Axel me ligou e falou comigo sobre essa questão dos voos diretos. E é com uma enorme comunidade de pessoas que nasceram na Argentina. Uma delas é meu pai, aqui em Israel, e há uma comunidade judaica significativa na Argentina. Isso é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. E também existe uma forte vontade de muitos jovens de visitar a Argentina. Então, aqui, quero agradecer especialmente ao Ministério das Finanças, porque normalmente eles não fazem o que fizeram hoje em relação a alguns subsídios. Aliás, não é algo que normalmente apoiamos. Alguns subsídios para os voos diretos e também a questão do seguro para investimentos na Argentina. Isso é extremamente importante para as nossas relações econômicas bilaterais. É um investimento, não uma expectativa. Sim, é verdade. E tenho certeza de que eles vão investir, vão ficar felizes e vão ganhar muito dinheiro. Mas você deu uma ajuda extraordinária. Quero agradecer a você, Bezalel, e agradecer a sua equipe também. Também estamos assinando um acordo de combate ao terrorismo. E é hora de dizer que a Argentina está, de modo geral, sob sua liderança, apresentando uma dimensão moral em sua política externa. E isso foi demonstrado na designação da Força Al-Quds e da Guarda Revolucionária. E é bem compreendido que devemos cooperar no combate ao terrorismo. E isso também é muito importante. Normalmente, no meu trabalho, eu pergunto, e tanto para Pablo quanto para você e para a Argentina, eu ligo de vez em quando para perguntar alguma coisa. Então, quero te avisar sobre outro pedido. Uns 3 meses antes, em julho, por favor, traga a 4ª taça para a Argentina no Mundial. É isso que estou dizendo. Obrigada, ministro Sar. Agora, convido o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, para falar no púlpito. Adonia Nassi. É entre a Argentina e a França. Nós não sabemos. Nós não sabemos, não. Você está assistindo a uma coletiva de imprensa ao vivo lá em Jerusalém. Voltaremos à capital israelense quando o presidente da Argentina também falar. Agora, quero chamar Fábio Shapiro, analista de assuntos latino-americanos. Ele se junta a nós agora do centro de Israel. Bom te ver, Fábio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente argentino Javier Milei se reuniram nas últimas horas. Agora estamos sabendo de voos diretos entre Tel Aviv e Buenos Aires. Conte pra gente qual é a importância disso, dessas reuniões que esses dois líderes e amigos vêm tendo. Obrigado, Benita. É um prazer voltar. Isso acontece desde que Milei assumiu o poder. Temos que lembrar que sua primeira visita oficial a qualquer lugar foi a Israel, em solidariedade após os ataques de 7 de outubro.
E temos pela primeira vez um presidente que já está vindo aqui pela terceira vez. E ele não vê Israel como uma forma de alcançar objetivos populistas. Ele não vê Israel como uma forma de obter apoio dos seus apoiadores evangélicos na América Latina. Ele é alguém muito ideológico, ele é moralista. Ele vê Israel como uma luz da democracia no Oriente Médio. Ele quer tirar a Argentina do apoio a ditaduras como a China, o Irã, e ele é muito contra o Irã, sobre o apoio iraniano aos ataques à AMIA na Argentina e também à Embaixada de Israel. Então já podemos ver, pelo menos nesse discurso do Netanyahu, que ele está falando exatamente sobre esse ponto. Ele não mencionou tudo o que a Argentina está fazendo. Ele falou com Milei como alguém moralista pró-Ocidente que realmente se importa com as pequenas coisas que acontecem com o Ocidente. Já sabemos disso pelos discursos em que ele deixou a Europa como está. E ele vê Israel um farol desses ideais morais no Oriente Médio. E sobre os voos, isso já havia sido anunciado anteriormente pelo embaixador argentino, Rabin Axel Vachnis, no ano passado. E finalmente está acontecendo. É o único voo direto para a América Latina que temos atualmente pela El Al, já que o voo para São Paulo foi cancelado. Certamente é muito significativo pensar que esses voos diretos entre Tel Aviv e Buenos Aires vão começar a decolar. Dá para imaginar pessoas nos dois países agora mesmo fazendo esforços para tentar reservar esses voos assim que estiverem disponíveis? Também foi muito significativo ouvir Benjamin Netanyahu dizer que essa será a primeira vez na história que um líder estrangeiro acenderá uma tocha no dia da independência de Israel. E essa honra será dada ao presidente argentino. Isso certamente diz muito, especialmente, Fábio, em um momento tão emocional para o país agora. Muitas emoções diferentes nesta semana de Yom HaZikaron, do Dia da Lembrança, e depois na passagem para o Dia da Independência neste momento. De fato, Benita, isso tem tudo a ver com todas as ações que Milei vem tomando. Ele tem tentado aumentar as investigações sobre os atentados à bomba na Argentina, que afetam tanto a comunidade judaica quanto a comunidade israelense da Argentina, tanto aqui quanto lá na Argentina. Ele está falando sobre o Irã, ele tem falado sobre o Hamas, ele tem se manifestado contra todos os inimigos do Estado de Israel e também tem apoiado as potências ocidentais. Ele veio a Israel como sua primeira viagem. Ele foi eleito, acredito eu, se não me engano, já em outubro. E então, em janeiro, ele já estava em Israel para fazer sua primeira visita de apoio e para ir a Niroz, onde cidadãos israelenses e argentinos foram sequestrados e mortos. Ele não estava apenas dizendo que apoia o Estado de Israel, mas também apoia a humanidade e seus valores. Então, trazê-lo para esta cerimônia é conectar e fechar o ciclo sobre o que está acontecendo, permitindo que este presidente, que tem apoiado desde o início, que tem sido vocal sobre essa questão, ele falou muitas vezes no final de seus discursos que quer todos os reféns de volta o mais rápido possível. Ele trouxe esses valores que estavam sendo compartilhados por toda a comunidade israelense e apresentou isso não apenas como alguém que apoia Israel, mas como um líder estrangeiro de uma forma que nenhum outro líder estrangeiro fez. Então isso está apenas fechando o ciclo e permitindo que esse presidente argentino represente isso, já que foi ele quem venceu da última vez. Certamente ouvimos o primeiro-ministro elogiar a clareza moral do presidente e sua coragem durante todo esse tempo. Conte pra gente, Fábio, para as pessoas que vão querer reservar esses voos diretos para visitar a Argentina pela primeira vez, especialmente para a comunidade judaica. Para onde as pessoas vão? O que elas procuram? Quais são os destaques? Quais são os pontos turísticos? Conte mais pra gente. Bem, há muito o que ver na Argentina. É uma cidade muito europeia na América Latina.
É algo que é bem diferente. Eu tinha amigos que tinham ido lá nos últimos anos e gostaram muito. Parece um pouco com Madrid. Se você for ao centro, você vê toda essa arquitetura neoclássica. Se você for a Buenos Aires, você vê essas arquiteturas neoclássicas. Você também tem uma mistura diferente de culturas. Existem algumas vilas alemãs, algumas vilas italianas. A comida é muito boa. A carne é muito boa. E você também tem o sul. Lugares como Bariloche, Terra do Fogo. Lugares onde você pode aproveitar a neve, aproveitar o clima frio. Você tem as pampas, um pouco das pradarias. E se você gosta de algum tipo específico de clima, de algum tipo específico de bioma, você pode encontrar na América Latina. E na Argentina não é diferente. É um ótimo lugar para visitar. Existe um roteiro diferente para cada tipo de pessoa. Bem, certamente parece incrivelmente fascinante e empolgante também. E é tão bom ter algumas boas notícias. Fábio Shapiro, sempre agradeço por estar conosco na I24 News. Muito obrigada. O prazer é meu. E essa coletiva de imprensa continua. Quando o presidente argentino falar, voltaremos para Jerusalém. Mas nosso painel ainda está aqui no estúdio. E o correspondente sênior Owen Altman, o que você achou do que acabamos de ouvir? Sim, muito otimismo. É bom ter boas notícias. Mas gostaria de comentar sobre Benjamin Netanyahu elogiando o presidente argentino pela forma como ele enfrentou o flagelo do antissemitismo. O que você acha? Todo o evento foi feito para Benjamin Netanyahu, que tem uma contraparte ideológica na Argentina. Netanyahu destacou a palavra econômico. Este é um primeiro-ministro. Frequentemente esquecemos disso, porque ele atua em várias áreas da vida israelense. Mas sua formação é em economia, que também é uma das suas paixões. Ele foi ministro das Finanças de Israel por um período de tempo e realizou uma série de reformas. Então, quando ele observa o que Javier Milei fez na Argentina e sobre esse assunto, ele recebeu muitos elogios do establishment global. Pela maneira como transformou a economia argentina, tomou decisões difíceis e conquistou o apoio da população. Isso certamente não pode ser dado como certo, devido à dor que essas decisões podem causar, ao menos no curto prazo. Mas além disso, Netanyahu pode mostrar uma amizade verdadeira e profunda e um laço pessoal que Javier Milei tem com o judaísmo, como foi mencionado, especialmente com o movimento Chabad e com Israel. Em relação ao combate ao antissemitismo, a América Latina em geral e a Argentina em particular, como estávamos dizendo antes, Benita, é uma região e, em especial, um país onde as atitudes em relação a Israel podem mudar de uma hora para outra com o resultado de uma eleição. Foi isso que ocorreu quando Javier Milei assumiu o poder após décadas. A Argentina muitas vezes foi governada pela esquerda política, que no caso da América Latina frequentemente teve pelo menos uma afinidade com o movimento nacional palestino e outros. E vimos isso na Argentina. As suspeitas de que muitos no poder lá atrasaram as investigações sobre os ataques terroristas nos anos 1990 contra instituições judaicas em Buenos Aires. É uma mudança ter Javier Milei no poder e vindo a Jerusalém. Como Benjamin Netanyahu disse, ele acendeu de forma especial uma tocha no dia da independência de Israel. Claro, uma palavra de cautela. Na América Latina, relações e amizades com Israel podem mudar repentinamente após uma eleição. Vimos isso no Brasil, com Jair Bolsonaro sendo substituído por Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro. Vimos isso na Colômbia, quando Gustavo Petro assumiu e alterou a longa amizade entre os governos colombiano e israelense. É importante lembrar que o público e as sociedades na América Latina não mudam facilmente. Então é necessário buscar laços além dos governos para tornar os relacionamentos mais sustentáveis. Também ouvimos Benjamin Netanyahu falando sobre como o Irã está tentando destruir a civilização ocidental. E o fato de que o líder argentino teve a clareza moral, Yaki, de manter sua posição. E se precisarmos lembrar aos telespectadores, às pessoas que assistem a este programa disso, o Irã, junto com o Hezbollah, realizou o maior ataque terrorista da América Latina, um contra a embaixada em 92. Em março de 92, eles mataram 29 pessoas. E o maior ataque terrorista já ocorrido na Argentina aconteceu em 94, contra o Centro da Comunidade Judaica, a AMIA, que matou 85 pessoas. Então existe uma ligação direta entre o Irã
e o Hezbollah na Argentina. E o fato de que houve um acobertamento por parte de tantos governos anteriores na Argentina, que encobriram essa história e não quiseram investigar. Há muitas histórias por lá. Então Milei definitivamente tem clareza moral e também a maior comunidade judaica da América Latina, que é composta por 170 mil pessoas na América Latina. Então ele tem essa clareza moral. Por isso é ainda mais importante do que nunca. E vemos uma conexão direta entre Irã, Argentina, Israel e a comunidade judaica. E também a imagem, Owen, para Benjamin Netanyahu. Podemos vê-lo abraçando um presidente da Argentina ali juntos. Claramente, trocas calorosas entre os dois em um momento em que Israel pode se sentir isolado internacionalmente ao ver esse tipo de interação entre líderes mundiais. Isso fortalece relações nos bastidores? Qual sua percepção? Acho que o isolamento diplomático de Israel, Benita, é muitas vezes exagerado. A ascensão de Javier Milei exemplifica isso. Nem sempre corresponde à realidade. Na América Latina, isso depende do resultado de uma eleição, até mais do que na política israelense. Na Europa, o establishment europeu, mesmo com todas as suas críticas a Israel, não se voltou contra Israel. Tem o caso de Pedro Sánchez na Espanha, mas atualmente não sei se ele faz parte do establishment europeu. Então, Israel certamente tem muitos obstáculos diplomáticos. Tem um obstáculo tremendo e, eu tenho que dizer, um problema enorme na opinião pública dos Estados Unidos em ambos os lados do espectro político. Existem muitos desafios, mas também há sucessos. Certamente é interessante observar como tudo isso se desenrola. E, novamente, a coletiva de imprensa continua. Potencialmente, nas próximas horas, vamos analisar mais profundamente o que esses líderes disseram até agora. Mais discursos estão acontecendo enquanto falamos. E, novamente, traremos atualizações para você nas próximas horas. Agora vamos para outros acontecimentos ao redor do mundo, porque o presidente Donald Trump está descrevendo as últimas manobras do Irã para restabelecer o fechamento do Estreito de Hormuz como sendo um pouco espertas. Mas ele insiste que a Casa Branca está em contato com Teherã e que o diálogo está funcionando muito bem. No entanto, em sua última postagem, em sua rede social, ele diz, com suas próprias palavras, minhas representantes vão para Islamabad amanhã à noite para negociações. O Irã anunciou recentemente que estava fechando o estreito, o que é estranho, porque, abre aspas, nosso bloqueio já o fechou. Eles estão nos ajudando sem saber. E são eles que perdem com a passagem fechada. 500 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos não perdem nada. Na verdade, ele continua explicando que muitos navios estão indo agora mesmo para o Texas, Louisiana e Alasca para carregar, cortesia do Guarda Revolucionária do Irã, que sempre quer bancar o Durão. Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. E ele diz que espera que eles aceitem, porque se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir cada usina de energia e cada ponte no Irã. Chega de bancar o bonzinho. Então, para mais informações, é um prazer receber Len Khodorkovsky, ex-assessor sênior do enviado dos Estados Unidos para o Irã, que está conosco agora de Nova Jersey. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, chega de bancar o bonzinho, diz o presidente Donald Trump. É difícil entender a mensagem que vem de Washington, porque, por um lado, ele tem elogiado sua capacidade de acabar com muitas guerras. Ele afirma que esta pode ser a 9ª ou 10ª guerra que encerra, mas parece perder a paciência com o Irã. Qual sua avaliação sobre isso? Como sempre, obrigado por me receber de volta. E essa é a natureza desse tipo de negociação, especialmente com alguém como Donald Trump conduzindo o processo. Ele gosta de desequilibrar a outra parte, como você sabe. Ele gosta de negociar em público, assim como, você sabe, trabalhar com seus negociadores na sala para manter o regime desnorteado. E eu acho que não devemos nos apegar a cada postagem e a cada imagem congelada desse processo. Eu acho que precisamos sempre dar um passo atrás e olhar para o quadro geral.
E o quadro geral é que o fato é que os ataques combinados dos Estados Unidos e de Israel fizeram o regime sentar à mesa de negociações. O regime só responde à pressão, e é por isso que está à mesa de negociações. Praticamente falando, os Estados Unidos e Israel degradaram o programa nuclear do regime, suas capacidades militares, sua habilidade de projetar poder na região. Portanto, no geral, os Estados Unidos realmente têm poder de negociação e o presidente Trump vai usá-lo da melhor forma possível. Acredito que o regime busca, acima de tudo, a própria sobrevivência. Para eles, isso é sucesso. E eles vão continuar enrolando os americanos enquanto o resultado final for algo que eles possam aceitar como garantia de sua sobrevivência. Para viver mais um dia e voltar com força total em algum momento no futuro. E eu acho que o presidente, eu tenho certeza, está ciente dessa dinâmica e não vai acreditar apenas nas palavras deles, mas sim buscar resultados permanentes e de longo prazo, se possível. As conversas devem ser retomadas em Islamabad na terça-feira. E estamos ouvindo agora que J.D. Vance, na verdade, vai liderar o lado americano. Mas nos diga, quem, na sua opinião, está realmente tomando as decisões pelos iranianos? É o líder supremo, que não foi visto desde sua escolha no início da guerra? É a Guarda Revolucionária? É o presidente do parlamento? É o ministro das Relações Exteriores? É muito difícil determinar quem realmente está tomando as decisões pela República Islâmica neste momento. O que você acha? Bem, você está certo. Acho que tínhamos uma ideia melhor de quem tomava as decisões antes da eliminação do pai do atual líder supremo, Khamenei. Neste momento, o regime está fragmentado. Existem pessoas como Ali Babi e Araghchi que são o rosto das negociações. Mas se eu tivesse que adivinhar quem realmente está conduzindo o processo, é a Guarda Revolucionária no Irã. Eles são os que mais têm a perder. São eles que controlam a economia do Irã. E eu realmente acho que eles têm o veto final sobre se o que for decidido na mesa de negociações terá poder duradouro. Então, eu diria que são eles que estão conduzindo o processo. E tenho certeza de que nossos negociadores estão cientes disso. E espero que eles encarem as pessoas à sua frente com um certo ceticismo e procurem maneiras de garantir que nossos interesses estejam solidificados a longo prazo. É muito difícil afirmar com certeza, porque há muitas variáveis neste momento. Mas qual é a sua impressão? Você acha que o cessar-fogo será mantido e prorrogado? Você acha que essa guerra pode recomeçar em breve? Responda brevemente. Sim, já não foi mantido. Houve disparos contra navios que cruzavam o estreito, inclusive navios indianos. O governo indiano convocou os oficiais do regime iraniano para reclamar sobre isso. Então, não estou otimista quanto às autoridades em Teherã e a Guarda Revolucionária honrarem o cessar-fogo. E eu acho que em algum momento eles vão encontrar uma maneira de sabotar o processo. Len Khodorkovsky, sempre agradeço o seu tempo e seus análises, ao vivo de Nova Jersey. Muito obrigada por estar conosco na I24 News. Obrigada. E agora para Londres. Um grupo que acredita-se ter ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica assumiu a responsabilidade por um ataque a uma sinagoga na noite de sábado. Este é o terceiro ataque a um local judaico pelo qual esse grupo reivindica a responsabilidade na última semana. Parte de um aumento violento nos ataques antissemitas na capital britânica no último mês. Joe Brown traz os detalhes nesta reportagem. Outro local judaico no norte de Londres foi atacado. O terceiro em uma semana e o sexto em menos de um mês. No sábado à noite, uma sinagoga em Harrow foi alvo de um possível ataque com coquetel Molotov. Houve danos na parte externa e em partes do interior. Isso ocorreu após uma tentativa de ataque a outra sinagoga em Finchley, sem danos, pois os coquetéis Molotov falharam.
e um ataque incendiário a uma instituição de caridade judaica em Enden. A Polícia Metropolitana e a Divisão Antiterrorismo seguem investigando os ataques e não descartam nenhuma hipótese sobre a motivação e a ligação entre esses ataques. Dada a natureza dos locais envolvidos e as semelhanças entre as infrações, a Polícia Antiterrorismo está liderando essas investigações com o apoio de agentes de toda a corporação. Um grupo conhecido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, que as autoridades acreditam que pode ter ligações com os serviços de inteligência do Irã, assumiu a responsabilidade pelo ataque à sinagoga Kenton United em Arrow, em seu canal no Telegram. Eles também assumiram a responsabilidade por uma série de avistamentos de drones sobre a Embaixada de Israel na semana passada e pelo ataque incendiário às ambulâncias da Hatzalah em Golders Green no mês passado, caso pelo qual 4 pessoas foram acusadas. O mesmo grupo, nos últimos meses, reivindicou ataques em toda a Europa. Também acontecendo em locais semelhantes, como estabelecimentos judaicos e israelenses. Quero deixar claro, independentemente da motivação desse grupo, para aqueles que estão facilitando essa atividade em nome deles e para aqueles que estão cometendo esses atos. Não vamos tolerar atividades que busquem intimidar e prejudicar nossas comunidades. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer condenou os ataques nas redes sociais, dizendo que vai aumentar a presença policial visível, presumivelmente em locais judaicos. O aumento dos ataques coincide com a guerra do Irã, em que o Reino Unido esteve apenas indiretamente envolvido. Judeus britânicos estão em alerta máximo desde os ataques de 7 de outubro e o aumento dos relatos de incidentes antissemitas. Mas agora, o medo é que esses ataques estejam evoluindo de abuso verbal para vandalismo e depois para agressões e violência. E voltando à nossa principal notícia desta hora, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente argentino Javier Milei estão agora assinando um conjunto de documentos em seu gabinete em Jerusalém. Os dois provavelmente estão discutindo uma série de tópicos, incluindo acordos bilaterais sobre viagens aéreas, segurança e inteligência artificial. E obrigada novamente a Yaki Dayan e Owen Altman por suas análises neste programa. E por enquanto é isso. Um lembrete sobre nossos horários especiais de transmissão, trazendo as últimas atualizações. Eu sou Beniza Levine, fique ligada.